Bom dia, hoje é sexta-feira de novo e você está no Papo do Além comigo, Ricardo Padilha. Vamos nessa? Bom dia, bom dia. Que bom que você está aqui, que bom que hoje é sexta-feira. Hoje mais um vídeo aí do canal, né, do Papo do Além. E coloquei o óculos hoje para ficar mais fácil para enxergar aqui na telinha e poder fazer esse vídeo para vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Padilha, né, terapeuta, estudante de Fá, dirigente espiritual, e estou aqui nessa jornada, né, trazendo para vocês um pouco da minha história, um pouco do passo a passo, né, que eu vim fazendo nesses últimos 15 anos sobre espiritualidade. Então, hoje eu vou contar mais um pedacinho da minha história, né? Vou contar para vocês como é que foi o meu processo para chegar na Umbanda. E espero que vocês se divirtam com o vídeo de hoje, tá? E que vocês tirem lições desse vídeo e que eu possa trazer uma luz na sua jornada também, tá bom? Então vamos lá. Quando eu estava mais ou menos com uns 17, 18 anos, mais ou menos isso. Um dos meus tios, né, evangélico, chegou para mim e me contou, né, numa conversa, que tinha sonhado com algumas coisas e que uma irmã da igreja dele, né, tinha conversado com ele, falado que tinha recebido algumas orientações, né, espirituais, para que ele tivesse cuidado, porque ele estava sofrendo com ataques espirituais e toda uma problemática, e de fato ele estava passando por momentos muito difíceis na vida dele. E aí isso, né, chocou ele, deixou ele muito cismado, e ele queria saber da minha parte o que eu entendia sobre, né, se eu poderia ajudá-lo de alguma forma. E foi aí que começou toda a história, né? Toda a minha história dentro desse processo da Umbanda. Com esse processo, né, esses problemas desse meu tio, eu fui levado a procurar, né, algo sobre o assunto, e aí eu acabei lembrando de uma grandíssima amiga, uma pessoa assim que eu guardo no meu coração sempre. Tenho muita saudade dela, é a Dona Vicentina. Dona Vicentina era uma vizinha da minha avó, que me benzia quando eu era bem pequenininho, e sempre ajudou, né, as pessoas, de uma família umbandista, né, todos os filhos ela levou para a Umbanda, ela conheceu a Umbanda, então ela tinha um nível de sabedoria para poder ajudar no assunto. E aí foi lembrando dela, lembrando desse momento de quando eu era pequeno, né, dos benzimentos que ela fazia, que eu resolvi procurar ela para ter um respaldo, para ter uma orientação melhor, né, para que eu pudesse passar para o meu tio evangélico. E pedi um tempo para ele, fui atrás dela, e com um grande coração que ela tinha, ela me recebeu muito bem, né, desde o primeiro momento. Me chamou para tomar um café, para que eu pudesse contar o que estava acontecendo, para que eu pudesse receber as informações corretas. Então eu sentei, tomei um café com ela, foi super gostoso. Foi um momento muito ímpar na minha vida, que se repetiu várias outras vezes, porque a gente não deixou de ter contato. E aí ela me indicou uma pessoa que era de confiança dela, de confiança da família dela, para que eu fosse conversar, para que eu tivesse algumas orientações. E aí eu fui atrás dessa pessoa, né, dessa mãe de santo, né, fui conhecer, pisar pela primeira vez num espaço espiritual, né, que na verdade era um Ilê-Axé, né, não era nem uma casa umbandista, mas tinha alguns momentos de conversação com as entidades.
Então era uma mistura de Umbanda com Candomblé, alguma coisa assim. E aí eu passei por ela, vi que era um lugar muito bacana, que era um lugar muito tranquilo, que daria, né, para levar o meu tio evangélico para conhecer, para passar por uma entidade, para poder tentar resolver o assunto dele, né, as problemáticas de vida que estavam acontecendo. E aí, depois de eu ter passado, ter visto que era calmo, que era um processo tranquilo, que eu mesmo não conhecia, eu levei, né, levei ele para entender, para conhecer, e dessa maneira ele foi ajudado, né, ele recebeu lá um momento para ele falar sobre o problema dele, foi indicado algumas situações, né, para que ele pudesse levar uma lista de itens para talvez tomar um ebó, alguma coisa assim. E aí ele não se sentiu muito confortável com relação a essa lista. E acabou não levando, não seguindo adiante com o tratamento que tinha sido oferecido. E, né, por querer ajudá-lo, eu prometi que iria buscar outra casa, um outro espaço, para ver se de alguma forma a gente encontrava algo um pouco diferente que fosse mais aceitável para ele naquele momento e com aquela cabeça que ele tinha, né, de evangélico. E foi assim que aconteceu, né? E no mesmo momento que isso tudo estava acontecendo, né? Dessa ajuda que eu estava procurando para ele, estava namorando com uma pessoa e do lado, né, da casa onde a gente morava tinha uma senhora que vendia ração, tinha uma loja de ração. Então, eu sempre conversando com ela, tal, ela sacou que eu já vinha de uma ideia kardecista, né? E acabou fazendo um convite para que eu conhecesse uma casa kardecista que era bem próximo da nossa casa, mas essa casa kardecista ela tinha também um braço umbandista, né? Que eu vim descobrir isso depois. Então eu fui, participei do momento kardecista lá, participei da reunião, evangelho, tudo bonitinho, do jeito que é. E aí foi me recomendado ir para o café. E aí, né, dias depois, eu conversando com essa amiga, com essa vizinha, perguntei, nossa, mas o que é esse tal do café, né? Eu não entendi muito bem, ficou isso a ser visto, então eu preciso entender o que é. E aí, com muito tato, com muito jeito, ela foi me passando o que era o café, que era, na verdade, um terreiro umbandista, um momento tal, que tinha esse braço dessa casa. E aí me fez o convite de conhecer também, né, o terreiro de Umbanda, onde eu nunca tinha pisado. Eu achei super interessante, sempre confiei muito no que ela me passava, uma pessoa de uma inteligência, de um coração enorme. Então fica o meu abraço para Helena, né, mãe do Luquinha, que me ajudou pra caramba, que teve muita paciência comigo nesse processo todo e me deu um norte muito bom, né? Me levou para uma casa muito boa. Então, meu agradecimento para ela nesse dia de hoje. E aí, marcado o dia para a gente ir, a gente foi caminhando, foi conversando, ela foi me explicando as coisas. E aí, chegando lá, né, um espaço, um portão branco, com um muro branco, né, um volume de gente muito grande. E ela falou, olha, você fica por aqui, daqui a pouco eles vão te dar uma senha e você vai passar pelo seu atendimento e aí você me espera que daí a gente volta embora junto e a gente vai conversando. E aí eu entrei naquele espaço, né, onde tinha vários bancos, né, parecia ter banco de igreja tão grande que era. Eu tive o prazer de conhecer, de olhar pela primeira vez aquele espaço espiritual. Aquela coisa assim que chamou minha atenção, que, sabe, brilhou os meus olhos,
ver aquele altar tudo iluminado, aqueles atabaques, as pessoas todas de branco, com aqueles monte de fio de contas, tudo colorido, né? E eu, sem entender muita coisa, estava ali com muito coração para tentar entender e passar e viver aquilo, né, intensamente. E aí o trabalho começou, foi feita a defumação, toda a ritualística normal umbandista. E começaram a chamar as senhas, né? O coração fica disparado quando é a primeira vez, a gente está num processo. E aí com isso eu acabei passando por uma entidade, uma linha de boiadeiro, que logo me acolheu com um baita de um sorriso, né? Essa entidade está no meu dia a dia até hoje, graças a Deus, né? Um irmão de muita luz e de muita reciprocidade, né? Boiadeiro. E ele me acolheu, me cuidou, conversou, fez um papel de psicólogo, fez um papel de um grande irmão mesmo, me limpou, né, energeticamente. Então, para quem não conhece, a Umbanda ela trabalha com essa questão energética, né, ajusta a energia das pessoas para que as pessoas possam ter um momento de paz, um momento de tranquilidade e poder pensar na vida, né? Poder tomar decisões novas, sem perturbações, sem más energias. Então a Umbanda ela ajusta muito a energia de cada pessoa para que a pessoa tenha momentos melhores na vida. E foi isso que aconteceu. Fiquei muito satisfeito com o atendimento, achei tudo perfeito, né? Muito lindo. Voltei muito empolgado para casa, fiquei assim dias pensando, né, quando que ia voltar de novo. E aí na próxima semana acabei voltando, por caridade, né, acabei passando pela mesma entidade de novo, mesmo tendo uma grande quantidade de pessoas no mesmo espaço, com senhas diferentes. A espiritualidade me deu essa oportunidade de passar com a mesma entidade. E aí ele, né, dizia que já tinha me limpado, que agora seria o momento de limpar a minha casa. E limpou, né? A casa ficou tranquila, as coisas ficaram um pouco mais normais, né? Mais em paz. E criou-se o desejo de eu voltar de novo, né? De eu começar a querer participar de todo esse processo, né? Estava muito encantado com tudo isso. Então continuei voltando, né? Fui pela terceira vez, e foi muito engraçado porque eu mirei muito no médium, né? Que estava com aquela entidade e desejei profundamente passar de novo, né? Porque eu tinha sido muito bem acolhido, então eu fiz uma mentalização muito forte, né? E quando eu passei com ele de novo, ele falou: olha, eu já tinha limpado sua casa, não tem mais o que eu possa te ajudar nesse momento, né? Agora é o momento de você entender qual é o seu caminho, as suas escolhas, o que você quer fazer, porque tem outros irmãos que precisam, outras pessoas que estão aí buscando um auxílio, uma limpeza, uma tranquilidade para a vida. Não que você não seja bem-vindo, mas que você não fique, né, mentalizando passar comigo apenas, né? Tem outros irmãos aí, tem outras entidades que podem te auxiliar com algumas outras coisas, mas o meu trabalho eu já fiz com você. E aí eu entendi que existe um respeito, existe um valor, né, para com as pessoas, para com o ser humano, através dessa entidade, que ali já me trouxe um ensinamento muito grande, né, de saber a minha vez, de entender que existem outras pessoas que também têm outras problemáticas. E eu falei: olha, né, sinto muito pela situação, mas eu queria muito vir conversar contigo e dizer que tá tudo bem, que tá tudo, né, fluindo muito bem na minha vida, no meu coração, na minha mentalidade. E senti o desejo de começar a fazer algo, né? Porque já fui ajudado, já foi limpo, minha casa já está ok. Então eu acho que é momento de eu começar a ajudar nesse processo todo, para que esse processo chegue a mais pessoas. E ele com uma cara serena, né? Com um jeito bem sereno de ser,
Falou, olha, você tem certeza daquilo que você quer? É isso que você realmente quer? E estava muito forte no meu coração que eu tinha que passar uma temporada naquele lugar, que eu tinha que aprender tudo que eu precisava aprender, que eu tinha que participar. E ele falou, olha, então eu vou te levar para uma outra entidade para que ela te ajuste, te ajude a começar esse processo, né? Que seria o processo de incorporação, o processo de mediunidade. E assim foi, né? Me levou na mão de um baiano, super engraçado, super altivo, né? Numa felicidade imensa. E aí o baiano, né, conversou um pouco comigo, me explicou que seria para sempre, né? Essa atividade mediúnica, que eu teria que ter muita responsabilidade sobre isso e que se fosse realmente da minha vontade as coisas iriam acontecer. E nesse momento ele olhou para o tabaqueiro, né, para o Ogã da casa, pediu um ponto de caboclo e aí acabou acontecendo esse primeiro impacto, esse primeiro momento entre eu e uma das minhas entidades. Foi a primeira, o seu Pena Verde, um caboclo assim que me acompanha há muito tempo, né? Depois eu fiquei sabendo que ele está comigo desde quando eu era criança e que ali naquele momento rolou tudo que era possível de acontecer, né? Houve o processo da incorporação, ele dançou, ele trouxe essa imantação energética, ele, né, se comunicou comigo e foi um momento muito mágico, muito importante nesse processo todo mediúnico na minha vida, ter sido recebido por essa entidade, que é uma entidade assim que ajuda muitas pessoas, né? A falange de Pena Verde, uma falange que tem muito respeito e muito carinho pelas pessoas. Então foi um momento único, né, na minha vida, na minha história. Foi um momento muito agradável. Então você que está aí assistindo o vídeo, que tem medo de incorporação, tem medo de receber as entidades, que não sabe como é que esse processo acontece, eu te indico que você vá num espaço de fato bem organizado, né, que você consiga entender que lá existe uma boa ideia sobre mediunidade. Vá buscar, não faça isso em casa sozinho, não faça isso com outro amigo que já está um pouco mais à frente, porque um espaço espiritual ele traz segurança, ele dá segurança para que a gente se desenvolva de fato e tenha essa comunicação espiritual benéfica, né? Porque a gente entende que tem muitos outros irmãos que se passam por entidades de luz e não é bem assim, né? Então, você que tem medo, tem receio, não precisa ter receio, não precisa ter medo, é uma coisa simples e natural, né? Todo mundo é médium, alguns com um grau um pouco mais elevado, né? Um pouco mais fácil, outros que precisam ter um pouco mais de dinâmica através disso, mas todos somos médios. Então foi um momento assim muito feliz para mim. Eu voltei para casa com um coração cheio de amor, um coração, sabe, repleto de paz. Foi uma interatividade com uma entidade muito boa, né, que me trouxe muita luz durante esses anos todos, né, mais de 15 anos. E continuei indo, né, continuei indo, até que chegou um momento que eu entendi que já estava num momento adequado para que eu pudesse levar meu tio, né, retomando a história. E aí eu levei, né, deixei ele muito à vontade, expliquei todos os processos, todos os momentos do trabalho. Ele passou com alguma entidade, né, não me lembro qual hoje em dia, mas ele passou, foi muito bem atendido, né. Foi de fato visto que havia uma demanda, havia algo feito para que ele perdesse, né, as coisas que ele tinha conquistado. Então ele ficou mais tranquilo, mais à vontade nessa casa, né? Essa casa que foi a primeira casa que me acolheu, foi a primeira casa que me deu aí uma sustentação, né?
Eu profundamente agradeço o seu Luiz, né, que foi o meu primeiro dirigente espiritual, que me deu essa condição, abriu as portas aí dessa casa maravilhosa aqui da minha cidade, que me ajudou nesse processo todo, né? Me formou durante 5 anos, então 5 anos eu fiquei em desenvolvimento espiritual para depois ser cambono, para depois, né, participar de uma gira de fato, né, de onde tinha muitas pessoas para serem atendidas. E aí a coisa foi desenrolando, né? É, toda semana um trabalho de desenvolvimento espiritual, uma entidade nova, uma entidade diferente, né? Entender esse processo da incorporação, do girar, né? A necessidade do girar para acoplamento, né? Espiritual, médium e entidade. E eu não tenho o que falar a não ser que foi uma coisa extraordinária na minha vida, né? É extraordinário na vida de muitas pessoas. Hoje em dia continua sendo algo fascinante. Eu adoro estar com as entidades, aprender com elas, né? Foi muito bom, né? Me trouxe muita evolução pessoal, consciencial, sentimental, né? Eles sempre cuidaram muito do meu coração, muito do que eu sentia, né? Sempre foram muito amigos, né? Amigos às vezes que a gente não tem no plano físico, eu tive com eles, né? Nesse processo todo. Foi um processo de muito aprendizado, né? Quando a gente está numa casa, num terreiro, a gente aprende a conviver, a gente aprende a estar junto com outras pessoas, aprende estar nas diferenças, né? Tem a possibilidade de conhecer outras pessoas, pessoas muito legais, né? Então vale muito a pena esse exercício todo, esse momento todo. Então, se você está começando, comece, faça, aproveite cada momento. Se você já é cambono, como eu já fui também, aproveite para aprender muito com as entidades, porque um dia, né, em algum momento, talvez você possa ser chamado como eu fui chamado, a desenvolver um trabalho novo, né, um terreiro novo, um espaço espiritual novo. E aí a gente vai utilizar de todos os aprendizados que a gente teve ao longo do caminho, né? Desde lá do primeiro momento de incorporação até um outro momento mais à frente. Então cabe a gente respeitar o momento, respeitar o espaço, né? Não ir com tanta sede ao pote, esperar que cada dia vai ser um dia diferente, cada dia vai ter um aprendizado diferente. Muitas vezes eu não fui assim, né? Tive muita pressa de absorver, de aprender, de colocar isso na minha vida, de fazer isso a minha vida, né? E hoje eu entendo que tudo precisa ter um passo a passo, tudo precisa ter calma, principalmente na espiritualidade. Então não tenha pressa de se espiritualizar, mas tenha a consciência de que é legal, que é bom, que faz bem se espiritualizar, que as entidades não são um bicho de 7 cabeças, né, como muitas pessoas pensam que né? São entidades que num espaço correto trazem muitas coisas boas pra gente, né, muitos ensinamentos. Eu falo isso muito nos meus cursos, né, qual ensinamento tal linha, tal entidade quer passar para a gente, o que disso a gente pode aproveitar para o nosso dia a dia. Eu digo que eu aprendo muito com o meu cigano, eu aprendo muito com o boiadeiro, né, aprendo muito com todas as outras linhas. Aprender a viver, né? Magia, macumba, seja lá o nome que você queira dar, trabalho, isso a gente aprende no meio do caminho, a gente vai tendo aí auxílio deles, mas o que eu entendo que de fato é importante para a vida de todo médium, de toda pessoa que
está num terreiro, que está num processo kardecista, que está dentro de uma igreja, que está num processo de sacerdócio. É entender que as entidades estão para nos ajudar, para que a gente viva melhor, viva com mais felicidade, com mais amor, com mais atenção às coisas, né, num processo de irmandade, para que tenhamos um momento agradável nessa encarnação e não se gere mais karmas para ficar para a próxima encarnação. Então, eles ajudam a gente, sim, com vários assuntos diferentes, mas na minha ótica, né, depois de 15 anos, eu vejo a importância da gente entender o cerne da coisa, para que a gente se torne, de fato, um ser humano melhor, né? Eu não era assim. Quem me conhece, né, das antigas sabe que eu era uma pessoa muito difícil de lidar, e eu agradeço a paciência dessas pessoas, né, dos dirigentes espirituais dos quais eu recebi a ajuda. E então a gente vai evoluindo, né? A gente nunca a gente está. Então, quando a gente tem essa condição de estar, a gente pode mudar, né? A gente tem o dever de mudar, de acrescentar coisas novas na nossa vida, de buscar a espiritualidade, sim, porque é tudo junto, né? A espiritualidade não é para ser vivida apenas um dia. A espiritualidade é para viver o tempo todo, né? E receber essa ajuda o tempo todo das entidades também, né? Às vezes um acalento, às vezes uma palavra, às vezes um pensamento que vai ajudar a gente a desenvolver um trabalho novo. Então eu recebo informações diariamente da espiritualidade para desenvolver coisas novas, para trabalhar coisas novas, para ajudar às vezes uma pessoa que vai chegar, ou uma pessoa que conversou comigo, né? Eles trazem muitas ideias. Então hoje o meu vídeo foi para contar um pouquinho desse processo, que foi um processo muito mágico na minha vida, né? Que iniciou-se com uma problemática do meu tio, que era evangélico. Hoje ele está na Umbanda, né? Está buscando aí os caminhos também do Candomblé e está super feliz também, né? Acabou se encontrando através do caminho que eu estava buscando para tentar ajudá-lo. Acabei sendo ajudado. Então a espiritualidade é muito fascinante, é muito bonita e pode ser vivida com tranquilidade, com paz, amor, né? Lucidez, que é o mais importante também, para que a gente faça um momento espiritual ser um momento lindo, né? Um momento de comunhão com o Criador, de comunhão com Deus, e que vocês encontrem essa comunhão que eu encontrei, né? Nessa jornada toda. Hoje queria agradecer ao pessoal que está se inscrevendo. O canal, né, deu um salto muito bom aí de 20 inscritos para quase 90 inscritos. Então, se você puder, se inscreve no canal. Se você quiser, compartilhe esse vídeo, ativa o sininho aí, né, para receber os próximos vídeos. Vem muita história pela frente, histórias muito engraçadas, histórias com muita realidade. E obrigado pelo dia de hoje, obrigado por essa sexta-feira, né, estar junto com você, e que a semana, né, o final de semana e a próxima semana seja abençoada também para todos nós. Muito axé.